É direto para mim? Eleições 2020 é aqui na Direto para mim? Ativa. É direto para mim? Senhoras e senhores, boa noite. Está no ar o debate entre os candidatos a prefeito de São José do Vale do Rio Preto para o mandato 2021-2024. Falamos ao vivo dos estúdios da Rádio Ativa FM, em transmissão conjunta com o SJTV Canal 17 e com o São José News. Sabemos que o objetivo desse programa é proporcionar aos candidatos uma forma de entrar em contato com os eleitores, explicando o seu ponto de vista, seus planos de governo. E ao eleitor, uma oportunidade de tomar conhecimento dos projetos de cada um desses candidatos. Participam ainda desse programa a Secom Telecom, HPI Sonorização, Rede Infonews, no oferecimento de Generoso Imagens. Também contamos com a participação da terceira subseção da OAB Rio de Janeiro. Queremos, antes de mais nada, informar aos nossos ouvintes e telespectadores que nós estamos mantendo um distanciamento de segurança, por isso todos aqui no estúdio estão sem máscara. Porém, nós estamos tentando aqui manter um distanciamento. O objetivo do programa era que ele fosse feito no outro local, mas em razão da chuva de ontem, nós resolvemos transferir o programa para dentro do estúdio para evitar maiores contratempos caso viesse a chover. Presentes em nossos estúdios, os 4 candidatos a prefeito. Começando à minha direita, a doutora Anacleto, 49 anos, médico, casado, concorre pelo PSC número 20. Candidato Gilberto Esteves, 53 anos, contabilista, casado, concorre pelo Avante, número 70. Ivo Pires, 69 anos, advogado, divorciado, concorre pelo Solidariedade, número 77. Zé Carlos do Mariano, 58 anos, empresário, casado, concorre pelo Democratas, número 25. As regras desse debate foram previamente discutidas com as assessorias de cada um candidato. O programa se dividirá em 4 blocos distintos. O primeiro bloco, cada candidato responderá 2 perguntas feitas pelo mediador dentre os temas sorteados pelo próprio candidato. No segundo bloco, o candidato indica qual outro candidato deseja ver respondida a pergunta, que também será feita pelo mediador. No terceiro bloco, o candidato pergunta livremente ao outro candidato, que terá 3 minutos para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e, se desejar, 1 minuto para a tréplica. No quarto bloco, cada candidato terá a oportunidade de, em 3 minutos, fazer as suas considerações finais. Foi designada uma comissão para eventual pedido de resposta possa julgar os pedidos imediatamente. Essa comissão é composta por esse mediador e também pelo Dr. Marcelo Gouveia Schaefer, presidente da terceira subseção, e pelo Dr. Hélio Moura Filho, assessor da presidência da CAARD, que se encontra numa sala anexa. Então vamos à primeira parte das perguntas. O tema está nesse recipiente, são 10 temas que os senhores já tomaram conhecimento em razão das regras e em razão até do contágio do Covid, e como foi acertado aqui entre os candidatos, nós não vamos passar o recipiente de mão em mão, mas o nosso operador, Magno Diniz, vai fazer o sorteio como se fosse um dos senhores. O candidato número 1 é o candidato Zé Carlos do Mariano. O candidato número 2 é o candidato Ivo Pires. O candidato número 3 é o candidato Gilberto Esteves. O candidato número 4 é doutora Anacleto. Então será feita agora a pergunta do tema para o candidato número 1, Zé Carlos do Mariano. Sorteado o tema Educação e Cultura. Educação e Cultura, quem vai responder é o candidato número 1, Zé Carlos do Mariano. E a primeira pergunta, que é a pergunta número 16, é a seguinte: candidato, o seu governo pretende voltar às aulas presenciais em 2021, mesmo que ainda não exista a vacina disponível para o Covid?
Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta a partir de agora. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite representantes aqui da Rádio Ativa, SJTV e São José News. Pergunta muito interessante e preocupante. Sabemos que a Covid está aí, ainda não temos a vacina e sabemos que nossos alunos estão com saudade de estudar na escola, saudade da presença dos professores, da presença dos companheiros, dos colegas de turma, mas nós não podemos desrespeitar a lei estadual e federal. Eu acho que temos que obedecê-las e só podemos recomeçar as aulas com muita garantia por nossos queridos alunos. Então, é essa pergunta, estou bem direto em falar e agradeço a oportunidade de poder responder, mediador. O senhor ainda tem tempo disponível, deseja usar? Esse tempo, às vezes, a gente não tem aqui um cronômetro, poderia até tê-lo, mas nós já, como eu disse, nosso plano de governo não foi montado por mim sozinho. Nós procuramos fazer reuniões, inclusive com professores, com diretores, para assim formarmos o nosso plano de governo. E nós já previmos isto, já previmos que a vacina, de repente, não estaria ainda disponível. Mas haja visto que, pelo que nós estamos ouvindo, tem uma promessa que até o final do mês já possa estar aí vinculando a data que chegará a vacina. Mas nós temos que respeitar, como disse, as leis estaduais e as leis federais, ao qual nós não podemos ultrapassar, mas temos sim nos preocupado e vamos fazer reuniões sim com nossos professores, nossos diretores atuais, até porque quem ganhar a eleição vai ter um período de transição que eu tenho certeza que esse governo vai ser cordial em passá-los para nós, se formos eleitos, e poderemos debater e discutir e analisar melhor isso, mas não infringindo as leis. Eu agradeço a resposta. Nós vamos passar agora para o candidato número 2, Ivo Pires, e vamos fazer o sorteio do tema que ele responderá. Por favor, Magno, faça o sorteio do tema. O tema sorteado para o candidato número 2, Ivo Pires, é produção rural. E eu encaminho a primeira pergunta do tema produção rural. Candidato, qual o critério pretende adotar para a utilização das máquinas agrícolas que servem aos produtores rurais? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta a partir de agora. Boa noite, doutor Euri. E cumprimentando o nosso mediador, eu quero estar cumprimentando a todos. Nós temos grande preocupação com nossos produtores rurais. E foi tema de pergunta e de debate na nossa entrevista nessa rádio, de que nós vamos travar e vamos nos direcionar. Nós vamos ter um olhar direcionado ao produtor rural. Que na busca de maquinário, na busca de dar mudas aos produtores, equipar todo o nosso horto, e, quer dizer, logicamente, a nossa Secretaria de Agricultura, que hoje foge totalmente dos padrões de que vivenciamos já há anos atrás. Nosso produtor rural hoje, ele não tem mudas fornecidas pela nossa prefeitura. Nosso produtor rural hoje padece também de máquinas de patrulha agrícola. Notadamente, quando ele necessita de abrir ou limpar seus poços para que menor regue suas lavouras. E ainda, pequenas aberturas de estradas ao longo de suas plantações. Então, por isso, nós vamos investir e ter um olhar direto para o produtor rural. Estou falando com eles aqui agora. Sabe muito bem do que era antes, o que era até meados de 2014, 2015, e que hoje ficaram totalmente abandonados, infelizmente. Precisamos olhar, até porque São José é o quê? Eminentemente um município agrícola e avícola. Então,
não é o tema agrícola, mas nós estamos falando da agricultura. Então nós vamos ter um olhar direto, reto, e imediatamente implantar esse nosso enfrentamento em favor do nosso produtor rural. Eu agradeço a resposta. Eu vou passar agora a próxima pergunta ao candidato número 3, que é o candidato Gilberto Esteves. O Magno vai sortear o tema que o candidato responderá. O tema sorteado para o candidato Gilberto Esteves é o tema Assuntos Diversos, Perguntas das Entidades. Vamos passar então a pergunta para o candidato Gilberto Esteves, que é o tema Perguntas Diversas. A pergunta é a seguinte, é a número 56. Qual o custo total de sua campanha e de onde vieram os recursos? O senhor tem 3 minutos para responder a partir de agora. Boa noite, ouvintes, telespectadores desse debate. Boa noite, companheiros aqui da mesa, candidatos, colaboradores e demais presentes que nos acompanham. Nós temos um partido muito modesto, o Avante 70. Faço até um parêntese aqui, porque um jornal da cidade divulgou o nosso número como sendo outro número. Então, Gilberto Esteves é 70, tá? E não o número que o jornal divulgou. Se alguém quiser votar em Gilberto Esteves, o número de Gilberto Esteves e Marcelo Baggio é 70, e não o número que o jornal divulgou. Nós, no Avante 70, renunciamos o fundo partidário, a qual teríamos direito em torno de R$30 mil para a candidatura de São José do Vale do Rio Preto. Esses R$30 mil faz parte dos 3 bilhões de reais que estão reservados no governo federal para fundo partidário distribuído para o Brasil inteiro. Nós estamos num momento de pandemia, onde faltou respirador, onde falta vacina, como foi falado aqui agora há pouco. Eu acho um absurdo você fazer campanha eleitoral com dinheiro de fundo partidário. Até porque a campanha simplificou muito. Você hoje pode usar as mídias sociais, a justiça eleitoral estimula e é muito mais tranquilo e mais simples. Então nós estamos fazendo uma campanha muito modesta, fizemos esse jornalzinho aqui, que a gente está chamando de jornal, um panfleto de 4 páginas, onde tem as nossas conquistas e as nossas metas para um segundo mandato. Temos os candidatos a vereadores e todo esse trabalho que nós fizemos vai nos custar ao prefeito, não chega a R$20 mil. Está lá já no site do TSE, o nosso custo, parece que R$18 mil que a gente vai gastar, meu pessoal e doação de algumas pessoas legalmente constituídas. Então, esse será o nosso gasto com campanha. Os vereadores também terão seus gastos legais mínimos, porque a gente 30 segundos. Pediu modéstia para todos eles. Na verdade, o povo quer austeridade. Esse é um momento de austeridade, é um momento de desemprego, onde as pessoas estão tendo que recorrer ao Corona Voucher, que é esse auxílio do governo federal. Então, nada de fundo partidário na nossa campanha. Eu agradeço a resposta. Vamos sortear agora o tema a ser respondido pelo candidato número 4, doutor Anacleto. Por favor, Marcos, sorteie o tema a ser respondido pelo doutor Anacleto, candidato número 4. O tema é arrecadação. Eu encaminho, então, a primeira pergunta ao candidato. Quais as medidas o candidato pretende adotar para aumentar a arrecadação do município? Aumentar a fiscalização seria uma delas? O candidato, o senhor tem 3 minutos para responder a partir de agora. Boa noite, ouvintes. Boa noite, telespectadores da SJTV, ouvintes da Rádio Ativa, ouvintes da São José News, tá? Sempre um prazer enorme a gente estar aqui para debater e discutir. Boa noite aos demais candidatos da mesa. Boa noite, mediador Eloy. Boa noite, meu amigo aí que está no suporte, né? Boa noite a todos os voluntários, a cada cidadão Vale Rio Pretano. Muito obrigado pelo voluntariado com que nos tem ajudado a construir essa campanha limpa, honesta, uma campanha sem dinheiro público nenhum, sem uso da máquina pública
e sem uso de fundo eleitoral partidário. Esta sim é uma campanha solidária, com a verdade e com justiça. Em relação à arrecadação, tem vários programas que nós poderemos introduzir para aumentarmos a arrecadação. A fiscalização é um deles que poderá contribuir para a arrecadação do município. Mas tem muitas coisas, por exemplo, que se perde dinheiro. Vou dar um exemplo na saúde, por exemplo, onde se jogou quase 160 mil reais no ralo, não, por exemplo, cadastrando o hospital de campanha do Covid. Só pela falta de cadastro, o município deixou de arrecadar cerca de 27 mil reais por mês durante aí o período de quase 6 meses que ele ficará em evidência. Então, arrecadar é muito bom, mas perder dinheiro também público não é muito legal. E realmente gastar dinheiro público em campanha, seja através do fundo eleitoral partidário, seja através do uso da máquina pública com a única finalidade de eleição, é muito complicado. Você colocar todos os servidores à disposição para fazer o uso de campanha é muito complicado. Eu gostaria muito que São José evoluísse um pouquinho e a gente abandonasse essa postura, né? A postura tem que ser voluntariada, a postura tem que ser o voto livre, onde o eleitor possa de fato escolher o melhor candidato. Basta olhar a ficha de cada um, basta analisar cada candidato que o eleitor poderá escolher o melhor. Isso é muito importante. E a arrecadação a gente vai fazer da melhor forma possível. Obrigado. Tem várias ferramentas de arrecadação, tem ferramentas de arrecadação de forma cultural, tem isenção de impostos para agregar novas empresas que poderão gerar emprego e movimentar o comércio local. Obrigado, mediador. Eu agradeço a sua resposta. Vamos passar para a próxima pergunta, a ser feita ao candidato número 1, Zé Carlos do Mariano. Vamos sortear o tema que será respondido pelo candidato Zé Carlos do Mariano. O candidato vai responder sobre fornecimento de água. Eu pergunto então ao candidato Zé Carlos do Mariano sobre fornecimento de água. Candidato, a cidade vem sofrendo com a falta d'água. Qual a sua proposta para resolver definitivamente o abastecimento de água na cidade? Candidato, o senhor tem 3 minutos a partir de agora. Boa pergunta, mediador. E realmente nós sabemos que o problema de água é mundial. Não vamos aqui só culpar o nosso município. Mas eu já falava isso há 4 anos atrás, quando nós aqui estávamos concorrendo também o pleito em 2016. E o atual governo, que participou com a gente, falou que o problema não era tão grave assim, que eu estaria mal informado. E é grave, continua sendo grave. A gente sabe disso. Estamos fazendo investimento. Sim, estamos fazendo investimento. Deu uma concessão a uma firma que está aí, que não está tendo tanta transparência como merecemos, né? Continua faltando água, mesmo com todo o investimento do governo. E essa firma que veio de fora para administrar a cobrança da água. Administrar a cobrança e mesmo sem ter água. E é uma água de má qualidade, com excesso de cloro, pelo que dizem, sem transparência nos exames que tem que ser nos fornecido. E mesmo assim, o preço da água, que era R$ 9,00, passou para R$ 36,00 num período tão curto. Então, nada contra que se pagasse mais. E pelas minhas visitas que tenho feito, o problema que é sério, que a gente sabe, mas que tem solução sim. Tem solução em desassorear os nossos mananciais, reflorestar os nossos mananciais e tratar a água com decência. A captação do rio seria uma das últimas coisas a ser feito, mas já que foi feito, se pudermos olhar com carinho, acompanhar juntamente com essa empresa para que funcione, será de grande valia. Mas, ao meu ver, os nossos mananciais
os nossos postos que foram desativados. Tínhamos 7 postos e foram 5 desativados, só 2 estão funcionando. E também não houve essa transparência do exame da água. Restam 30 segundos. E por que isso, né? Nós teríamos que ter mais transparência. E é isso que a gente pensa, é isso que a gente pretende fazer e rever esse contrato dessa firma para, assim, dar mais transparência aos nossos munícipes. Eu agradeço a resposta. Vamos passar ao candidato número 2, Ivo Pires. Vamos sortear o tema da pergunta que o candidato irá responder. Por favor, Magno, sorteie a pergunta, o tema para o qual será perguntado ao candidato Ivo Pires. Bem-estar e esportes. Eu pergunto, então, ao candidato sobre bem-estar e esportes, a pergunta número 50. Qual o seu projeto para a melhoria da qualidade de vida dos idosos? Candidato, o senhor tem 3 minutos a partir de agora. Vamos trabalhar incansavelmente na busca de dar maior conforto, criar espaços, praças e até quer dizer, a casa do idoso. Mas aí dentro disso eu quero dizer que é do idoso. Para cuidar de idoso precisa ter água. Quer dizer, a casa do idoso, você ter a casa do idoso, cuidar do idoso, o espaço para o idoso, você tem que ter água. Quero dizer aqui nesse tema, que no primeiro dia de janeiro de 2021, estaremos assumindo a distribuição de água em nosso município. Será a primeira assinatura que o Ivo Pires, 77, vai realizar. Reassumindo o sistema de distribuição de água e mais, nenhum município, aí não ficou claro para essa entrevista, alguns entenderam, vão pagar de acordo com aquilo que chegar na sua caixa. Chegou 1.000 litros, vai pagar 1.000 litros. E água de qualidade. Chegou 2.000 litros, vai pagar 2.000 litros. Chegou 10.000 litros, paga 10.000 litros. Não teremos mais taxa mínima. E essa empresa não tem nenhuma competência e demonstrou claramente isso. De que ela não cuida, não é só dos idosos, volto a dizer, de nenhum dos nossos municípios. Eu estou falando para vocês de Agenor Reis, de Bela Vista, Alto de Jaguara, Boa Vista, Pouso Alegre, Santa Fé, Alto Santa Fé. Então, cuidar da saúde da nossa população é cuidar também do idoso e de todos. Então, no primeiro dia de janeiro, a primeira assinatura de Ivo Pires, 77, vice Pastor Rubinho, vai ser reassumir o controle de distribuição da água. Isso não quer dizer que nós vamos demitir os funcionários. Isso não significa isso. Nós vamos... a empresa estará deixando de prestar serviço, que ela presta serviço à nossa comunidade. Quando não é de má qualidade, ela ainda vem, não chega na caixa. Hoje mesmo tive várias ligações de que está faltando água em suas residências. E não é saudável, não é direito, não é honesto. O cidadão chegar do abatedor, ou a cidadã, e não ter água para tomar banho, nem cuidar da sua casa. Eu agradeço a sua resposta. Vamos passar para o candidato número 3 e vamos sortear o tema que o candidato número 3, Gilberto Esteves, irá responder. Por favor, Magno Diniz, sorteie o tema a ser respondido pelo candidato Gilberto Esteves. O tema sorteado para o candidato Gilberto Esteves é transporte. E eu encaminho ao candidato Gilberto Esteves a pergunta: como levar ônibus para os bairros mais distantes? Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder a pergunta. Doutor Eloy e ouvintes, nós trabalhamos com contabilidade. Eu sou contador. E ninguém, a não ser o próprio governo, vai fazer algo deficitário. Isso aí 2 e 2 são 4. Transporte público é algo muito complexo. Precisa a conta fechar.
nenhuma prefeitura fez isso. Quando fez mal feito e devolveu para a iniciativa privada. Sapucaia acabou de fazer ali, por 6 meses, o transporte público não aguentou, quebrou o ônibus, o motorista ficou doente e tal, acabou. Nós temos um problema de acesso, de estradas e de fluxo de passageiros. Felizmente, nós temos aqui um serviço de táxi que funciona muito bem e ele até é com preço muito bom. Então, é quase um serviço social. Nós, quando entramos no governo, o Ministério Público nos chamou lá para querer entender a dinâmica do táxi e queria que nós fizéssemos uma licitação emergencial para o táxi. E nós conseguimos, num diálogo muito aberto e muito franco com o Ministério Público, explicar a logística do transporte de São José. São ladeiras, são ruas estreitas. Durante muito tempo nós éramos uma grande favela de Petrópolis, quando não éramos 5º distrito. Se não fôssemos nós, abnegados, emancipar isso aqui, nem existia mais esse lugar. Porque as casas eram construídas de qualquer maneira, tem resquício até hoje disso aí. Então, não dá para você fazer um ônibus, ainda que seja um micro-ônibus, subir em algumas ladeiras que nós temos. Então, e tem a questão também do preço da passagem, do custo. Tudo isso são questões que precisam ser resolvidas. Um contrato, o próximo governo vai ter que fazer uma licitação pública em 2021 para a concessão do transporte público, no caso, empresas de ônibus. Né? E nós precisamos otimizar isso sim. Hoje a empresa que opera na cidade está até com um contingente menor de ônibus por causa da pandemia, desempregou alguns, enfim. Está complicado sim, mas está complicado para todos, todas as cidades, todos os municípios. A aviação Teresópolis não está entrando totalmente em São José, porque não tem mais o fluxo de passageiro. A de Petrópolis, também os prefeitos barraram a entrada. Então, o transporte realmente é algo que precisa ser enfrentado. E nós enfrentamos já com a questão do táxi, porque nós entendemos que tínhamos que manter esses taxistas. Uma licitação aqui vai trazer uma cooperativa, o táxi vai para lá, para as alturas. Uma corrida de R$ 7,00 vai para R$ 16,00, R$ 18,00. Obrigado, candidato. Vamos dar seguimento, vamos sortear agora o tema para que o candidato número 4, doutor Anacleto, responda. Por favor, Magno, o tema sorteado para o candidato número 4, doutor Anacleto, é saúde e hospital. E eu encaminho, então, a primeira pergunta ao doutor Anacleto. Candidato, o que o senhor pretende fazer para reduzir o tempo de espera na marcação de consultas e, principalmente, o tempo de espera para a realização de determinados exames? Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder a partir de agora. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença do meu vice-prefeito, Manel Teixeira, e dos nossos colaboradores. Eloy, tem várias ferramentas para que possa funcionar a saúde de fato, né? Saúde, eu costumo dizer que ela não funciona só com tijolo e cimento, né? Ela precisa de mãos, recursos humanos, né? E uma das formas de reduzir o tempo de espera, seja em consulta, seja na realização de exames, é dar total transparência ao serviço. Tá? É não permitir que ninguém fure fila, é não permitir que ninguém fure fila porque é amigo de fulano ou beltrano, ou porque é amigo de pessoas importantes, ou porque um próprio vereador vai lá e fura a fila e atravessa esse exame. Então, em primeiro lugar, tem que ter muita transparência. Segundo lugar, tem que informatizar todo o sistema. O sistema já era para estar informatizado há muito tempo, tem um custo baixo para nível de município, né, em torno de R$ 180 mil por ano de manutenção. Já existem, desde muito tempo, alguns aparelhos de computador em praticamente todos os postos de saúde, no hospital, farmácia, e fazer essa interligação, com certeza funcionaria de forma muito bacana. Você consegue dar transparência, você consegue otimizar o serviço e você consegue reduzir o tempo de marcação, de filas, de exames, de consultas e etc. E com certeza, onde tiver gargalos, tem que se contratar o serviço especializado para que possa ser feito de fato, né? Não adianta ficar aí com conversa fiada, falando que faz, acontece e não faz. Por exemplo, a gente tem um mamógrafo no hospital que foi adquirido em 2019 e até hoje não funciona.
né? Nós passamos o mês de outubro rosa aí, ó, onde a propaganda principal é a prevenção do câncer de mama, e os munícipes aí não puderam fazer o exame. Mas tem candidato que faz propaganda ainda que funciona o mamógrafo, e que é uma grande mentira. Ele não funciona na sua plenitude, ele foi adquirido há mais de anos, já poderia ter sido instalado há muito tempo, não se instalou, não sei porquê, não sei o que está havendo com esse município, com o sistema de saúde, que realmente é muito precário. Candidato, o senhor tem mais 30 segundos. Eu sou servidor público há mais de 20 anos, realmente é desgostoso trabalhar com o sistema que a gente atua no momento. E o povo sabe disso, o povo sabe o quão é difícil a gente trabalhar naquele hospital, nas condições precárias que a gente vive. Eu espero muito que melhore, espero muito que o povo entenda que é necessário uma pessoa capacitada para modificar todo esse sistema. Obrigado, Luiz. Agradeço ao candidato a resposta. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta aqui dos estúdios da Rádio Ativa FM, falando para o SJTV Canal 17, para o portal São José News, com o primeiro debate dos candidatos a prefeito de São José do Vale do Rio Preto. Ativa FM, o sucesso é você.